quinta temporada do Infracast. A gente tem o prazer de contar com o diretor-geral da NTT, Rafael Vitali. Mais uma pessoa que nos brinda com a sua presença. Rafael, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco. E eu queria aqui, desde logo, justificar a ausência da Isa. Eu sempre faço a entrevista junto com ela, mas o único motivo que ela não está aqui é que ela teve que cuidar do bebê, está de licença maternidade, então eu estou de entrevistador folguista aqui hoje. Não vai ser uma entrevista tão brilhante com a presença dela, mas eu tenho certeza que a sua competência vai tornar esse episódio super interessante e eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, tá? Obrigado, Marcado. Motivo justo, né? Muito justo. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui e poder participar desse debate, desse diálogo com vocês e poder compartilhar o que nós estamos desenvolvendo e trabalhando dentro da NTT. Muito bom. Vitali, deixa eu perguntar, antes da gente entrar nos detalhes da infraestrutura, como que você chegou na NTT? Qual que é a sua carreira aí no setor público ou mesmo fora dele? Eu sou engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da USP. Trabalhei 9 anos na iniciativa privada, depois passei para a carreira pública. Eu sou da carreira de analista de infraestrutura, ligado ao Ministério do Planejamento. E dentro do governo eu já trilhei o caminho todo ele dentro dos transportes. Primeiro passei um ano no DENIT, depois eu fui para o Ministério dos Transportes, à época. Comecei a me envolver mais no departamento de ferrovias. Naquela época eram as obras públicas da Valec, que a gente fazia um acompanhamento dentro do PAC. O Ministério depois incorporou portos e aeroportos. E nesse período, em um dado momento, eu fui para a assessoria internacional do Ministério. E foi bem no momento da transição, logo em seguida, para o Ministério da Infraestrutura, onde eu continuei na assessoria internacional, que teve uma característica mais de relações institucionais também, até pela venda do programa de parcerias, né, o acompanhamento de atração de investimento. E mais para frente fiquei um tempo na Casa Civil, bem no momento da pandemia, onde a gente teve um trabalho intenso lá de manter os aeroportos funcionando, de manter a trafegabilidade e fluidez das rodovias, etc. E depois, finalmente, na diretoria-geral da NTT. Muito bom. A NTT, ela é uma agência que ela foi se consolidando ao longo do tempo, inclusive porque muitos contratos, tanto de ferrovia como de rodovia, já existiam. Acho que tem uma avaliação do mercado de que teve alguns períodos em que ela necessitava de um pouco mais de estrutura, mas o que a gente nota nos últimos anos, e acho que você é responsável boa parte desse esforço, é a agência de fato assumindo, além de um papel de reguladora das concessões federais, mas também uma indutora de boas práticas no país. A gente conversava aqui antes da entrevista sobre a questão de acreditação, imagino que também temas como o IRAP e outros temas relevantes. Conta um pouquinho para a gente, Vitali, como que é esse seu planejamento de fortalecimento da agência e de trazer boas práticas aí para o setor? Perfeito, Marcato. Bom, então a agência ela foi criada em 2001 e realmente ela assumiu alguns contratos da época do DNR, do final dos anos 90. Eram 5 contratos de concessões rodoviárias, dentre elas eu destaco a Ponte Rio-Niterói, a rodovia Presidente Dutra e toda a malha ferroviária que tinha sido privatizada, né, entre aspas, foram concessões. E daí começou a desenvolver os programas, a segunda etapa de concessões, a terceira etapa de concessões, agora mais recente a quarta etapa de concessões, e sempre trilhando um caminho, uma curva de aprendizagem ao longo de cada etapa, compreendendo o que falhou, o que deu errado, inovando cada vez que saísse uma nova etapa, buscando criar os incentivos corretos para evitar os erros do passado. Mais recentemente também com as renovações antecipadas de ferrovia, onde você moderniza também os contratos e traz maior assertividade para a performance dos contratos. E quando a gente chegou na NTT, o que a gente percebeu é que precisava realmente de um engajamento maior de todos os servidores dentro dessa causa, né, de realmente ser a grande agência reguladora de transporte terrestre do país, que exporta ou que promove as boas práticas.
Então, dos primeiros campanhas que a gente fez interna junto aos servidores, que eu acho que essa situação passa de dentro para fora, né? A NTT, os servidores precisam estar engajados em saber desse protagonismo que a NTT precisa ter no cenário nacional e talvez até internacional, para que depois os nossos concessionários, nossos parceiros privados também possam vestir essa mesma camisa. Então, a primeira campanha foi com o mote de resgatar o orgulho de ser a NTT. A NTT sofre de um tempo grande sem novos concursos. Isso não é legal. Acho que uma agência reguladora, qualquer uma delas, precisa estar sempre se reciclando, sempre com pessoas novas para manter aquela motivação sempre alta. E então a gente fez essa campanha para resgatar esse orgulho de ser NTT, mesmo porque estavam vindo da saída da pandemia, onde o trabalho remoto estava predominando, não havia mais aquela grande integração. Isso foi importante para restabelecer aquele desejo, aquela vontade de fazer acontecer, de fazer dar certo. E agora, num segundo momento, nós estamos com uma campanha que é o ProRev, né? É um programa que visa revolucionar a atuação da NTT para transportar a agência a um novo patamar. E ela vai em 3 frentes: a revolução regulatória, a revolução tecnológica, a revolução comportamental. A revolução regulatória, acho que é a mais óbvia, né? Que é o nosso core de trabalho, que é buscar a inovação dos contratos, que vinha sendo feito, é verdade, mas a gente agora quer impulsionar isso de uma maneira maior, de uma maneira mais agregada e que transmita essa efetividade que a gente vem buscando. Há uma certa crítica do passado, onde a agência tinha poucos instrumentos de enforcement junto aos contratos, e a gente percebe que os contratos mais recentes têm performado muito melhor. Nós temos um acompanhamento mais facilitado junto às concessionárias, então isso vem das boas práticas, das inovações que a gente vem aprimorando a cada novo edital, a cada nova etapa. Então tem essa revolução regulatória. Dentre elas a gente pode destacar o regulamento de concessões rodoviárias, que está passando por todos os aspectos das concessões rodoviárias, tentando harmonizar, unificar todos os contratos de concessões para facilitar não só apenas a atuação da agência, mas também do concessionário, né? Às vezes tem grupos de concessões que têm concessões de primeira, segunda, terceira etapa. É meio confuso, porque cada uma tem uma regra. Quanto mais harmônico for isso aí, melhor. A evolução da lei de autorizações ferroviárias agora também é uma outra que a gente gosta de destacar sempre nesse aspecto, e diversos outros instrumentos que os contratos estão sendo incorporando no seu arcabouço, né? O segundo aspecto, revolução tecnológica, que é extremamente importante. Hoje ninguém vive sem tecnologia, e para nós, na NTT, nós temos acesso a diversos dados, muito dado, só que são dados dispersos que precisam virar informação. Então nós estamos fortalecendo e impulsionando o nosso CNSO, o Centro Nacional de Supervisão Operacional. Para quem não conhece, é um grande centro de controle, onde a gente supervisiona o movimento de todas as concessões, hoje muito mais focado em rodovias, mas nós vamos expandir para as ferrovias. Temos feito um movimento intenso para isso, até mesmo para poder verificar como vai ser essa questão dos direitos de passagem, que tanto fala. A gente tem que ter condições de supervisionar isso, ainda que à distância, mas podendo acionar, não assumir o controle da operação das concessionárias, mas poder acionar e dizer, aqui tem alguma falha, tem uma obstrução na rodovia que está demorando muito para sair, porque nós estamos monitorando sempre em tempo real. Essa que é o nosso objetivo. E assim, tendo domínio dos dados, das informações dos setores, atuando em tempo real e até mesmo lançando mão da inteligência artificial, nós vamos poder ser mais preditivo, mais proativo e entregar mais soluções aí para o usuário no final das contas, né? Maior qualidade, maior segurança. E por fim, a revolução comportamental, essa envolve a relação da NTT com os agentes regulados, a relação da NTT com os controles, em especial o Tribunal de Contas da União, e da NTT com o Parlamento e com o governo de uma forma geral. Aqui a palavra da ordem é diálogo, cooperação e transparência. Então, nós temos que ter isso com essas 3 esferas, seja o controle, seja o governo e o parlamento, ou seja o agente regulado. Que essa relação, com bastante transparência, um entendendo a dor do outro e a perspectiva do outro, só assim que a gente vai poder evoluir de maneira consistente e rápida. Que beleza, temos aí um plano de ação, que eu tenho certeza que ele não é um plano dos próximos 2, 3, mas você já colocou a agência nos trilhos aí por um longo período. Então, vamos falar do primeiro aspecto,
o tema do RCR que você mencionou. Explica para a gente um pouquinho o que é esse RCR, porque a minha sensação é que ele vai ter um impacto não só nas concessões federais, eu falo isso quando estava em Minas, como a gente bebia da influência regulatória da NTT, né? Então, como que o que está sendo discutido nesse RCR? E também uma dúvida específica é como vocês vão fazer, por exemplo, para essa padronização, tendo em vista que são contratos assinados, naqueles que já foram assinados, como que funciona? Isso cai no terceiro tema de harmonia e negociação, né, com os concessionários para eventualmente adaptar esses contratos? Conta para a gente isso. Bom, o RCR foi uma iniciativa que se iniciou antes mesmo da minha chegada, uma iniciativa muito importante, porque os contratos são muito distintos e ele causa uma certa confusão não só no operador, uma dificuldade dos servidores da NTT de fazer essa gestão contratual e principalmente também os agentes externos não compreendem às vezes muitos aspectos do contrato. E como a gente vem trilhando uma curva de aprendizagem e modernizando e aprimorando esses contratos, a gente entendeu que não fazia sentido ficar com um contrato ali que ainda tem mais 10, 12, 15 anos com regras antigas, sendo que a gente poderia migrar por uma regra mais moderna. Então a gente revisitou todos os aspectos dos contratos, consolidando em um documento único, que é o Regulamento de Concessões Rodoviárias. Ele tem 5 volumes, pode dizer assim, né, que passa por todos os aspectos das concessões, as questões contratuais iniciais, as questões de aprovação de projetos e obras e serviços, a parte de fiscalização dos contratos, o encerramento e antecipado ou final do contrato, enfim, então, todas as regras estão nesses volumes para que a gente possa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato também é um deles, são os 5 volumes. E nós estamos muito próximos de consolidar todo esse entendimento. O 1 e o 2 já foram aprovados, hoje nós estamos com discussões em cima do RCR3, o RCR4 já vai ser apresentado nos próximos meses, 1 ou 2 meses, e a ideia é fechar até o 5º ainda no fim do ano. E aí a gente tem o pacote completo. Não dá para ser compulsório, não dá para chegar no final e falar assim, agora todo mundo tem que pular para isso aqui e acabou, porque nós temos os contratos e a NTT realmente respeita os contratos. Prova disso os contratos lá do DNR que foram incorporados pela NTT e foram conduzidos até o seu final, 25 anos, a maioria deles, passando por governo Fernando Henrique, governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 com impeachment, Temer, Bolsonaro e agora com o governo Lula de novo, sempre respeitando os contratos, fazendo o encerramento da melhor maneira possível, novo leilão, foi o caso da Ponte, foi o caso da Dutra, o caso lá da Freeway em Rio Grande do Sul também, para destacar alguns. Então, temos que respeitar os contratos. Algumas regras, elas já entram imediatamente, porque são regras que às vezes não são contratuais, são procedimentais da NTT na relação bilateral entre as concessionárias. Por exemplo, esse RCR3 que está sendo discutido, que traz uma melhoria na revisão quinquenal, que é algo que sempre foi muito criticado, havia uma grande expectativa da revisão quinquenal, a gente nunca conseguiu fazer direito essa revisão quinquenal, e agora, percebendo algumas dificuldades, algum entrave, a gente traz uma melhoria no RCR3. Então, algumas regras já entram imediatamente, outras vão ter que ser negociadas. Ainda há um certo debate interno para saber se a adesão é por pacote, por item, ou tem que ser total. Aí é um debate que precisa ser travado ainda com as concessionárias, com o apoio aí da BCR, para a gente poder definir como vai ser essa regra. A gente espera que a adesão seja bastante maciça, porque por mais que o concessionário vai pular para uma nova regra, onde ele tem alguns aspectos que é ônus para eles, mas acho que tem muito bônus, principalmente na facilidade da gestão e na rapidez da entrega dos benefícios para o usuário. E como a NTT e concessionária tem sempre o cliente principal, os seus usuários, né? Eu acho que nós vamos conseguir avançar isso rápido, logo na virada do ano, para poder avançar com os contratos e pular para dentro do RCR. Até porque um grupo privado que queira ter vários contratos, para ele é conveniente que as regras sejam as mesmas, independentemente do contrato. Isso diminui o custo transacional dele, de interpretação, né? Mas vamos pular então para o tema que acho que é queridinho de muitos, que é o tema dos trilhos, né? A NTT
teve um papel fundamental nos processos de renovação das concessões ferroviárias e, obviamente, agora nesse novo mundo que se abre aí, que é o tema das autorizações ferroviárias, né? A gente viu, ainda quando o atual governador Tarcísio estava no Ministério da Infraestrutura, uma batelada de pedidos de autorização que surgiram, e depois com o ministro Marcelo isso também ocorreu, né? Mas explica um pouquinho para a gente, primeiro, eu vou fazer duas perguntas aqui. Uma como que essas autorizações estão sendo processadas agora? Foram várias que foram recebidas, né? E uma preocupação que tem sempre do setor é qual que é a viabilidade, né? Muito bem, foram feitos os pedidos de autorização, mas será que todos esses são viáveis? Se não forem viáveis, o que pode acontecer? E como que a NTT está se posicionando frente a esses pedidos? Bom, então a autorização ferroviária é um arcabouço legal novo e ela tem um aspecto essencial que é permitir com que o privado tome o protagonismo e o risco e faça os seus empreendimentos. Há muito debate em cima disso porque há muitas perguntas que não são respondidas, porque você não tem a vivência prática. Um aspecto que a gente sempre gosta de dizer lá na NTT, que é sempre muito difícil você criar uma regra de algo que você nunca viveu. Quando você viveu já alguma coisa e você vai estabelecer uma nova resolução, etc., é tudo muito mais fácil, porque você sabe quais são os erros que você quer evitar. E com a autorização ferroviária, a gente, desde o primeiro momento, quando teve a edição da medida provisória, depois a lei 14.273, ela já houve uma certa evolução da MP para a lei. E agora, durante a regulamentação, a NTT vem trabalhando para começar a dar resposta também a várias dessas perguntas. O fato é que hoje nós já temos 100 requerimentos recebidos, alguns foram indeferidos, poucos, é verdade, mas a gente também indefere alguns pedidos. 39 contratos já foram assinados e tem cerca de 50 a 60 que ainda estão sendo avaliados. O procedimento ele é, de certa forma, simples. O empreendedor protocola na NTT o pedido de requerimento de uma linha, origem e destino, tem alguns requisitos que ele precisa citar, né, que foi aprimorado já da medida provisória para a lei e para a resolução da NTT, e depois tem uma análise técnica da NTT, uma validação do Ministério. O Ministério tem uma autonomia aqui de poder fazer um veto, dizer, não, essa linha aqui eu estou vendo que é parte da minha política pública, eu vejo que pode ser necessário ser feita via concessão, eu vou fazer investimento público ali, e aí vem com uma indicação de indeferimento. E as que vêm com deferimento, a gente segue o caminho e faz o deferimento, olhando sempre as questões de conexões técnicas, querendo manter uma harmonia do sistema ferroviário. Há um debate sobre short line e linha tronco, etc. É bem verdade que as short lines são chamadas, e aí o short line a gente precisa entender o que seria uma short line, né? Eu acho que short line, no meu entender, poderia ser definida como aquela linha que ela é viabilizada pela própria carga, que eu acho que é por isso que elas são mais fáceis de ser viabilizadas. Aí não interessa se são 2, 10, 100, 500 quilômetros. Se a própria carga daquele grupo industrial que quer fazer o transporte, ou de um grupo industrial, de um consórcio industrial, viabilizar esse transporte, aí sai essa nova linha. Se um terminal de uso privado, um TUP, nos portos, quiser puxar um ramal para poder chegar mais diretamente, ser mais eficiente, eu acho que isso também viabiliza muito as linhas, que são as short lines que tanto se fala. A linha tronco, ela tem um desafio maior, essa linha principal, né, agregadora de carga, porque ela precisa de diversos fornecedores, né, diversos transportadores, diversas demandas para poder fechar a sua viabilidade devido à sua extensão, devido ao seu tamanho. Então tem um desafio a mais para o empreendedor tomar realmente o risco de colocar uma ferrovia que tem seu custo aí hoje de 500 milhões por quilômetro. Então a ferrovia é algo caro, e para operar também ela precisa de intensidade, densidade de tráfego. Então não é simples a viabilidade de uma linha tronco como essa. Há alguns requerimentos dessa forma, foram concedidos, porque atendiam todos os aspectos da resolução da NTT, porém a gente precisa acompanhar como vai ser o desenvolvimento delas. Essas short lines que a gente fala, a gente acredita que deve avançar vários delas. Há uns pontos de controle que, pela lei e pela resolução,
é baseado no licenciamento ambiental, 3 anos para licença prévia, 5 anos para licença de instalação, e fechando 10 anos para licença operacional. E nós estamos agora trabalhando em como monitorar e acompanhar isso, para que a gente possa dar transparência e informação para os interessados, para os transportadores, para os industriais, para os portos, para o cidadão de uma forma geral, como estão evoluindo cada uma dessas autorizações e qual a expectativa dela em termos de prazo, guardando o aspecto de que a autorização é algo do privado, onde a agência tem muito menos controle do que numa concessão, em termos de prazo para o investimento acontecer, em termos de valor que vai ser cobrado pelo transporte, em termos de disponibilidade, né, de composições ou de trens, de pares de trens por dia. Então, nós estamos aprimorando a resolução. A lei ela é muito longa, inclusive tem vetos para ser debatidos na próxima semana. Talvez quando for ao ar esses vetos já tenham sido apreciados, o que é importante para a gente evoluir com a regulamentação da lei. A lei é muito ampla e nós optamos por fazer a regulamentação dessa lei por etapas. Primeiro, a fase do requerimento, que já estava bem esclarecido e não tem nenhum veto que implicaria demasiadamente nisso. Depois nós vamos evoluir para as questões que implicam na obra da ferrovia autorizada, já tem uma regulamentação para o DUP, para poder evoluir com as obras, a desapropriação e chegar até as obras, e agora estamos buscando as resoluções que permitam a interoperabilidade do sistema, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. E aí que eu acho que a autorização ferroviária vem para impulsionar de vez o setor ferroviário. Porque com as renovações que foram feitas há alguns anos atrás, nós renovamos os grandes corredores de exportação, que de certa forma são um pouco independentes, não são integrados, né? Você tem pelo menos 5 grandes corredores no Brasil que trabalham de forma autônoma, né? E acho que as autorizações ferroviárias elas vão vir para fazer essas conexões que faltam para o sistema se falar. A Ferrovia Norte-Sul foi muito importante para isso, mas ainda tem alguns gaps, como a FIOL vai se conectar nessa Norte-Sul, a própria Transnordestina precisa conectar nessa Norte-Sul, como uma Rumo Malha Paulista pode se conectar a uma MRS ou até mesmo numa Vitória Minas e você ter todo um conglomerado de ramais, onde você possa colocar a logística de insumos, de suprimentos, de venda, de distribuição nos trilhos. Porque hoje os trilhos eles praticamente transportam commodities de exportação, em especial minério e grãos. Mas quando a gente colocar a logística geral de distribuição dentro dos transportes, aí sim nós vamos ter o impulsionamento total do transporte ferroviário e, finalmente, o reequilíbrio da matriz de transporte que a gente sempre tanto busca, né? Quer dizer, nesse tema das autorizações, se eu entendi bem, quer dizer, 2 grandes preocupações. Uma é de vocês fazerem um acompanhamento para e passo para ver se aquela empresa que pediu a autorização de fato está cumprindo as etapas, até para ela não reservar aquele ramal e ficar ali, vamos dizer, sentada ali na linha sem que aquele negócio ande. Então você tem marcos de checagem para dizer, olha, se você não conseguiu licença prévia em 3 anos, acho que talvez, né, você precise ou fazer alguma coisa ou sair, né? E essa questão da interoperabilidade, que eu acho que foi o grande desafio, né? E na verdade, quando foram renovados os contratos dos grandes troncais, né? Que é justamente como que terceiros acessam a malha desses troncos, até porque alguns desses concessionários têm carga própria, né? Então, acho que como resolver isso, acho que esse é um grande desafio para a NTT, né? Sim, e aí as coisas foram feitas de maneira escalonada, né? Com a renovação antecipada, os contratos foram modernizados, um caderno de obrigação robusto foi colocado para todas as que foram renovadas até agora, Rumo Malha Paulista, Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas, MRS mais recente. Estamos trabalhando na FCA e depois vem Rumo Malha Sul e etc, né, Transnordestina. E aí você tem investimentos que vão ampliar a capacidade dessas rodovias. E uma cláusula muito importante desses contratos, que é o nível de saturação. Quando atinge 90%, você é obrigado a aumentar ainda mais o nível de investimento para ofertar maior capacidade na ferrovia. Então, com isso, a gente garante
que qualquer novo segmento que for se conectando a essas malhas vão conseguir ter a sua fluidez, acessar o seu destino final, porque tem cláusulas e dispositivos que vão dar esse enforcement para isso acontecer. Então esse foi um primeiro passo importante para que agora, com as autorizações ferroviárias, o investidor se sinta mais confortável, mais confiante, mais seguro de realizar esses investimentos, já que o risco é todo dele, porque ele tem como acessar os portos, ele tem como fazer a passagem pelos esses grandes corredores, porque há instrumentos contratuais para que a agência, aí sim, de maneira ostensiva, possa fiscalizar, acompanhar e exigir que esse direito de passagem aconteça. Muito bom. Mas vamos então, a gente falou bastante de ferrovia, vamos voltar aqui para as rodovias e eu acho interessante aqui a gente fazer uma comparação, porque no setor ferroviário, ainda que a situação fosse diferente, foi possível fazer renovações, ou seja, manter os contratos existentes. A gente sabia que havia um problema de saturação justamente, então o que foi feito aqui, né, acho que para os nossos ouvintes entenderem esse grande processo de renovação foi, ora, eu tenho mais 10 anos de contrato, mas eu não tenho mais obrigação da concessionária investir. Então eu antecipo a renovação, melhoro os instrumentos regulatórios, mas incluo investimentos agora, no início dessa novo prazo contratual, fazendo com que eu ganhe esses 10 anos de investimento, caso contrário eu teria que aguardar 10 anos para voltar a investir, né? Perfeito. Então, acho que essa foi uma estratégia muito inteligente, muito interessante, e aí a NTT teve papel fundamental nisso, inclusive na modelagem, né? Mas um tema que a gente vê que talvez precise um novo olhar é o tema da relicitação das concessões rodoviárias e eu diria talvez também em aeroportos, em outros temas, né? Em que você tem alguns ativos, e eu acho que isso é natural do setor, que não deram certo, ou que tiveram uma situação conjuntural de crise, de falta de crédito, e essas empresas não conseguiram investir. E foi aprovado no passado a lei da relicitação. Então, um camarada devolve, ou tem um prazo de transição para devolver, ele é indenizado por investimentos não amortizados e se faz a relicitação. Mas a gente nota que esse é um processo demorado e que, às vezes, para o governo é complicado, porque no momento em que eu vou fazer a relicitação, o custo de capital está mais alto, os insumos estão mais altos, e aí quando você olha e fala, puxa, será que não era melhor eu manter essa concessão, repactuá-la, ainda que não seja com o mesmo operador, mas manter essa concessão rodando, um pouco como o Estado do Mato Grosso fez na 163, mas lá foi uma relação público-público, né? Como você vê esse processo da relicitação e o que a agência está pensando para implementá-lo? Nós estamos diante desse cenário agora, porque as licitações começaram a ser protocoladas ou solicitadas em 2019. Nós estamos até hoje sem ter nenhum encerramento de licitação de rodovia. Bem verdade que um primeiro aeroporto já vai ser relicitado, que é o São Gonçalo de Amarante, está um pouco mais avançado nessa questão, mas rodovias ainda a gente está pedalando para tentar fazer encerramento dessa relicitação. Um processo que foi colocado de maneira muito burocrática, com diversos obstáculos de dificuldade para você avançar. É aquela burocracia ruim mesmo, não é aquela estabelecimento de regras, mas começou a ficar muito moroso. A relicitação acaba frustrando demais, porque o empreendedor, o concessionário que pede a relicitação, ele está decidido que quer sair. Então ele quer sair o mais rápido possível. O usuário continua pagando um pedágio sem ver os investimentos acontecendo. E o governo fica com aquele ativo parado, travado, sem poder fazer o próximo leilão, sem poder avançar e entregar as melhorias que o cidadão espera. Então, hoje a relicitação é algo que frustra mais do que entrega soluções. Por isso que nós estamos debruçando muito em cima disso. Nós temos 4 rodovias em relicitação, a quinta está entrando, que seria a Eco 101, então já tem a Via 040 da Inverpar, que é a ligação Brasília até Juiz de Fora, passando por Belo Horizonte. Tem a MS Via, foi nessa ordem que foi colocado os pedidos, que é a 163, que corta de norte a sul Mato Grosso do Sul, passando por Campo Grande. Você tem a Consebra, maior concessão em termos de extensão do governo federal, 1.200 quilômetros, Brasília, Goiânia, chegando à divisa do estado de São Paulo, passando pelo Triângulo Mineiro até Belo Horizonte.
pegando a 060, 153 e 262. E a quarta, que é a Artéria Fluminense, a 101 do Rio até a divisa com o estado do Espírito Santo. E agora a Eco 101, que é a continuação dessa 101 dentro do estado do Espírito Santo. Então você nota, Marcato, que são um dos grandes corredores logísticos do país. Quando a gente viu essa frustração acontecendo e a Rota do Oeste, que é a CRO, que é a 163 lá no Mato Grosso, pedindo relicitação também, a 163 no Mato Grosso, que é a principal artéria de escoamento da exportação agrícola do Brasil, a gente ficou incomodado com aquilo. Pô, vai entrar mais essa rodovia que já vem de um histórico aí de frustração para o usuário, frustração para o agronegócio, frustração para o Brasil. Temos que fazer alguma solução. E aí a gente começou a mergulhar nisso para tentar fazer algo alternativo à relicitação, e foi daí que saiu aquele acordo com o governo do Mato Grosso, que foi um acordo muito bem costurado, muito bem trabalhado, com a participação direta do Ministério da Infraestrutura junto conosco na NTT, naquele momento, e principalmente com o apoio e a compreensão do Tribunal de Contas da União para que isso pudesse acontecer. Então, o governo do Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, foi muito corajoso de querer enfrentar esse problema e assumir aquela concessão. Nós, da NTT, junto com o Ministério da Infraestrutura também, tivemos a ousadia de fazer essa proposta junto ao Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas foi muito sensível ao caso e chancelou essa transferência de controle mediante um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, onde a gente reprogramou os investimentos e numa negociação com alguns pré-requisitos, né, que precisam, umas condicionantes que precisavam ser atendidas junto a credores, junto ao próprio Tribunal de Contas, que tinha algum passivo regulatório que precisava ser arquivado ou suspenso. Acho que todo mundo entendeu que precisava fazer algum sacrifício para que isso desse certo, e assim a gente avançou. Ali tem essa característica do público para público, que foi até o mais falado dentro do Tribunal de Contas por todos os ministros da Corte, para validar esse acordo. Só que nem sempre vai ser possível fazer essa solução. A BR-163 é um ativo com características próprias, um tráfego muito pesado de caminhões, demanda que está sempre crescendo, muito mais do que a expectativa do próprio EVTE. O governo do Mato Grosso é um governo que está com dinheiro em caixa para poder fazer esse investimento. Então é uma situação difícil de replicar, né? Temos conversado com outras possibilidades, é verdade, só que a gente percebe que a dificuldade é grande de avançar. Então nós estamos buscando processos alternativos para isso. Não tem nada ainda regulamentado, não tem nenhuma regra clara sobre isso, mas nós estamos gastando muito homem e hora estudando possibilidades para que a gente possa avançar com todas essas outras licitações, as 4 que estão na mesa e a 5ª que está chegando, para soluções serem mais rápidas. E até mesmo olhando outros ativos que não estão performando tão bem e poderiam performar melhor se tivessem uma outra situação contratual. Então nós não estamos se deixando isso, ficando assistindo a coisa acontecer, nós estamos sendo atuantes para entregar uma solução melhor. E o que eu posso adiantar, Marcato, é que a relicitação é um extremo, e é um extremo que já foi demonstrado por ser moroso, dificuldade, etc. Porque você precisa calcular com o mínimo detalhe qual é o valor da indenização, aí você tem que preparar um novo leilão para o próximo concessionário que for assumir, pagar essa indenização, e leilões precisam ser feitos com cautela, com atenção, para que você não estabeleça um novo contrato com premissas erradas, e aí daqui a pouco você tem o mesmo problema nesse novo contrato. Então nós estamos graduando ali as possibilidades, e elas são 3, saindo da relicitação e vindo para uma escala de maior rapidez de solução para maior nível de controle e atuação da agência nessa relação. O primeiro dela é um que sempre foi dito, né? Sempre todo mundo conhece isso, que é a repactuação. Nós temos chamado isso, estamos tentando estruturar algo na linha do que seria uma revisão quinquenal ampliada. Então, hoje a revisão quinquenal da NTT, a resolução, ela fala de revisitar apenas o caderno de obrigações e saber aqueles investimentos realmente precisam ser feitos, tem algum adicional que pode ser inserido, porque a rodovia é algo vivo ali, a ferrovia também, então toda hora precisa ser um viaduto
novo que precisa ser criado, porque uma nova rodovia está cortando aquela artéria principal, enfim, diversos aspectos. Essa é a revisão quinquenal atual da NTT. Mas talvez a gente possa utilizar essa oportunidade da revisão quinquenal para fazer uma repactuação, algo um pouco mais ampliado, mudando algumas premissas, matriz de risco do contrato, modernizando o contrato, trazendo ele para dentro de novas realidades. Tem uma dificuldade muito grande, a gente enxerga isso, junto aos órgãos de controle. Então nós temos que ver qual é o nível de alteração contratual a gente pode fazer com o próprio operador. E isso vai ser discutido com o Tribunal de Contas da União. É uma premissa do governo, do ministro Renan, ministro dos Transportes, da gente restabelecer a alta performance de todos os contratos. Então nós estamos realmente engajados nessa atividade. Por sorte, coincidentemente, o próprio Tribunal de Contas da União, inspirado pela solução que foi dada lá em Mato Grosso para a CRO, o presidente ministro Bruno Dantas criou uma secretaria de soluções consensuais, onde a gente pode apresentar alguma situação onde há algum impasse e o Tribunal de Contas possa deliberar sobre isso, nos apoiando, inclusive, no processo de estruturação da decisão, e a decisão sai com maior segurança, né? Jurídica, estabilidade, previsibilidade para tudo que vai acontecer. Então, nós vamos enfrentar os problemas, talvez, iniciando por esse item, né? E aí, evoluindo para outros itens. A repactuação, ela traz o contrato por um novo nível de performance, um novo condição de estabilidade, de viabilidade. Mas não dá para fazer esse nível de repactuação com o próprio operador, questões de licitação, impessoalidade, aquela coisa toda. Então vamos usar tudo isso que a gente já pensou e entendeu que para esse contrato ficar de pé precisa disso aqui, vamos fazer uma troca de controle assistida. Esse é o termo que a gente tem usado. Onde a gente, então, repaginou o contrato, remodelou o contrato e vai fazer uma espécie de processo competitivo. A gente imagina um chamamento público dizendo quem quer assumir esse contrato nessas condições. E aí as condições de assumir o contrato vai passar por uma reprogramação dos investimentos, a modernização do contrato e, eventualmente, se for necessário pela contabilidade, a indenização daquele que está saindo. De uma maneira bastante negocial, transparente. A gente vai fazer isso, já tendo a experiência das licitações, como que já faz o cálculo da indenização, etc., tentar trazer aqui. Então, nós estamos trabalhando já em algumas frentes para que isso aconteça, ainda no primeiro semestre, se tudo der certo. E aí a gente começa a estabelecer um novo arcabouço aí regulatório para avançar. E ainda no terceiro caso, mesmo que faça o chamamento e ninguém quis assumir aquilo, a gente tenta fazer uma relicitação simplificada, não ter que chegar no final do valor da indenização e, de repente, esperar o novo concessionário pagar. Algo que se acerte por ali, o concessionário aceite um valor, em tese, menor do que ele poderia ter esperando a relicitação acontecer, mas recebe mais agora, então teria também um interesse ali público resguardado. E toda essa negociação seria sempre feita com o interesse público, visando os benefícios para os usuários. Então, acho que nós estamos trabalhando nisso e em breve teremos novidades por aí. Isso é música aí, acho que para todo mundo do setor, porque o que preocupa é você ter alguns processos que não deram certo ou que estão em situação ruim e colocar em xeque todo o modelo de concessão, né? Que a gente vê isso ocorrer, é natural, às vezes a população, e com razão, fala, poxa, eu pago pedágio e a rodovia não está em qualidade adequada. Então é melhor não pagar pedágio e deixar ela ruim. Só que a gente sabe que, infelizmente, essa solução não se sustenta porque o Estado não tem recurso para investir na malha existente, tanto federal como estadual. Então eu acho que salvar esses contratos também é uma forma de salvar todo o programa de concessões, né? Talvez só para os nossos ouvintes entenderem esse tema da CRO, para aqueles que não sabem, né, o governo do Mato Grosso pediu ao governo federal que a concessionária CRO fosse estatizada pelo governo estadual, né? Então o governo estadual vai, muito em breve, ser o dono desta concessionária e sob condição de repactuar os termos contratuais. Aí eu me lembro até que um dia o governador Zema me ligou, ele tinha estado com o governador Mauro Mendes e ele falou, secretário, e o que você acha dessa solução para as nossas BRs lá em Minas, né? Eu falei, governador, eu acho ótimo, só tem um pequeno detalhe. O Mato Grosso tem um fundo
que é cobrado dos produtores rurais, né, e que, enfim, é um caixa bem cheio e que permite, então, que acho que é um programa de quase 2 bilhões, né, que vai ser investidos diretamente pelo Estado, por essa empresa que vai ser estatizada, e a nossa situação em Minas não é tão confortável assim. Então, de fato, ela é uma solução quando o Estado tem condição para entrar, funciona. Agora, quando ele não tem, aí a gente tem que buscar uma alternativa, né? Exatamente. E para ficar claro, Marcato, não é uma estatização onde o governo do Mato Grosso agora cuida daquele ativo 100%. Continua sendo uma concessão, continua tendo a fiscalização e o acompanhamento da NTT dentro desse contrato. Então é uma operação estatal, né, mas dentro do arcabouço aí regulatório da NTT. E acho que realmente, foi o que eu falei, é uma solução quase que única ali, o que acontece no Mato Grosso, por eles terem esse fundo que pode ser investido. O governo do Mato Grosso vai colocar mais de 1,5 bilhão no começo, logo na entrada, quitar a dívida, essa é uma condição do acordo, quitar todas as dívidas e trabalhar sem dívida, trabalhar com esse aporte inicial e depois com o fluxo de caixa da concessão. Então é difícil replicar, difícil replicar, mas estamos atentos aí a todas as possibilidades, estamos conversando com alguns governadores, às vezes essa conversa pode iniciar com uma frustração de, eu não consigo assumir então, porque é difícil ter uma indenização para pagar, como é que eu vou fazer e tal, porque ali também teve uma vantagem que a compra, né, a aquisição foi por R$1, não teve indenização para a CRO, por conta da situação que a concessionária se encontrava, o nível de inadimplimento, o tamanho de sua dívida frente aos credores, o passivo regulatório que ela possuía com a agência. Então, daquilo tudo, a gente chegou que o governo conseguiu fazer uma negociação com a CRO de que a compra era por R$1, a CRO simplesmente saía, passivos regulatórios e as dívidas eram todas solucionadas, e acho que foi uma solução onde todo mundo perdeu um pouco, todo mundo fez um sacrifício para que a população, de uma maneira geral, ganhasse. Eu acho que é nesse aspecto, né, com essa visão, que nós vamos fazer todo esse procedimento de tentar uma repactuação, de tentar uma transferência de controle sentido e de tentar acelerar o resultado final das licitações. Eu estou gastando um pouquinho mais de tempo nesse tema, porque eu acho que esse realmente é um tema muito, muito relevante. Me lembra também, talvez, uma situação que a gente sabe que ela é conhecida na infraestrutura, ela está inclusive prevista em lei, mas ela não tem sido utilizada. O Estado de São Paulo tentou evoluir bastante e evoluiu no tema do Direct Agreement, que é aquele contrato entre o financiador e o governo, é um contrato tripartite e a própria concessionária, que permite que quando a concessionária não performa, o banco pode assumir a concessão, né? E aí, eventualmente, vender, fazer um processo de compra assistida, e tem esse período de cura, que nada mais é do que essa repactuação. Esse talvez também possa ser alguma coisa que está na mesa, eventualmente, né? Sim, eu acho que é algo que precisa ser melhor estudado. O que a gente percebe é que existe regras, casos que inspiram para isso, mas no Brasil ainda o step-in ainda não é muito utilizado. Acho que a gente vê um receio, às vezes, dos credores lançarem mão dessa possibilidade. Eu acho que é um item a mais que pode se somar nesse conjunto de itens que a gente consegue, que está buscando soluções, e aí é convidar realmente os credores, dizer que a NTT está aberta para conversar sobre isso, e se houver intenção deles buscarem uma espécie de período de cura dentro do step-in para poder fazer uma venda dentro de 3, 4, 5 anos, numa condição mais favorável para que eles restituam seus valores, acho que está totalmente possível da gente conversar dentro de todas essas situações que estão sendo colocadas. Você está me dando uma sugestão aí bastante valiosa e eu vou levar lá para os nossos técnicos para eles estudarem essa possibilidade e colocar uma agenda aí de trabalho, de conversa com os credores também, importante. Obrigado. Imagina. Mas vamos falar de coisa também, a gente está falando só de problema. O que tem no pipeline aí? Vamos dizer, o programa de concessões se mantém, a gente vai ter a 8ª, a 9ª, a 10ª rodada. Como que a NTT tem atuado nisso, junto com a Infra SA, a antiga EPL, com o próprio Ministério dos Transportes? Conta para a gente um pouquinho o que tem de pipeline olhando aí para os próximos anos. Eu acho que o programa de concessões é algo que já está estabelecido, o programa de concessões rodoviárias especial.
e aí acaba avançando também para de ferrovias. E durante a transição de governo, o novo governo teve o cuidado de falar com a agência reguladora para a gente colocar como que está cada situação, os aspectos dos próximos rodovias que estão vindo, e vai continuar. Isso é uma certeza. O ministro Renan também tem falado isso abertamente. Ele entende que precisa avançar com a gestão privada. Ele sempre destaca muito a necessidade de ampliar o investimento público. Isso era notório, todo mundo vinha dizendo. E agora o DENIT está com um orçamento aí bastante robusto para esse ano, e tomara que fique por vários anos assim. Mas é preciso sempre avançar com a gestão privada para que os investimentos possam ser potencializados. Nós temos ali um pipeline que já vinha sendo construído, e de uma maneira geral ele continua na sua normalidade, talvez com alguma inversão de prioridade. Isso está sendo ainda discutido junto com o Ministério dos Transportes, para que a gente possa realmente ofertar ao mercado o pipeline com datas mais precisas de qual semestre, de qual ano cada um dos ativos vão vir. Então, por enquanto, ainda não tem nenhuma novidade de novo ativo que não estava já qualificado pelo PPI. São os mesmos que estavam até o final do ano passado. E o que nós estamos trabalhando agora de maneira, no mais curto prazo, são os leilões do lote 1 e 2 do Paraná, que estão praticamente prontos para abertura de edital. Há apenas um último debate com o governo para estabelecer as condições de competição do certame. Vinha se trabalhando com o modelo híbrido. O Paraná já tinha um modelo um pouco diferente nas discussões que vinham sendo colocadas, onde não tinha nenhuma outorga. O que estava sendo desenhado era um binário, né, de cada percentual de desconto você tem que aportar X valor, Sim. que esse valor era incremental de maneira exponencial. Isso está sendo debatido para que os leilões que vão ser licitados, os ativos que vão ser licitados nesse governo, tem uma característica própria, que vem sendo muito carregado de busca da modicidade tarifária, sem a perda da eficiência, da grandiosidade, da vultuosidade dos investimentos, que são o que a rodovia precisa, o que o usuário precisa. Então, acho que nós estamos no final de ajustar isso aí com o Ministério dos Transportes. A Infra-SA, que está se consolidando também, a medida provisória deve sair nas próximas semanas, faz parte desse conjunto de relacionamento, a NTT, Ministério dos Transportes e Infra-SA, para que o Ministério dos Transportes defina as diretrizes, a NTT conduza a edição, né, dos editais e dos processos competitivos, e a Infra-SA possa nos auxiliar na estruturação desses projetos. Então, um trabalho sempre feito com muito conjunto, sob a supervisão do PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento, que continua também nesse governo, que traz também toda a credibilidade do programa de concessões. Então, lote 1 e 2 do Paraná deve sair nas próximas semanas, os editais. Os leilões ocorrem esse ano, com certeza, mas no segundo semestre. BR-381, tivemos uma novidade na semana passada, que o ministro Anastasia já recebeu o relatório da área técnica. Nós estamos fazendo os comentários de gestores, que é o último ato antes da deliberação pelo relator. E o relator se coloca muito empolgado em acelerar e levar isso a plenário. Então a gente espera que a liberação da BR-381 vai ser dada ainda no começo de maio, e aí também já entra para leilão no segundo semestre. Você que é mineiro, nem me deve fale. ter essa expectativa. Mineiro de coração, e o que a gente sofre com essa rodovia. E também leilão realizado esse ano e início das atividades logo no começo do ano que vem. E, por fim, ainda esse ano, o leilão da 040, também outro da BR-040, outro ativo em Minas Gerais, que para nós é muito importante, porque ele vai encerrar a primeira relicitação, a gente vinha falando. Alguns ativos estão com a relicitação um pouco mais atrasada, essa já avançou bastante, nós já temos o valor final da indenização calculado pelo verificador independente, o processo foi levado ao TCU por conta do novo leilão, já está com o ministro Jorge Oliveira, ele chegou até a pautar, mas retirou de pauta para fazer algum ajuste, e talvez ele traga já na próxima sessão do plenário. E aí a gente tem também mais um ativo para ser leiloado ainda esse ano. Eu diria que assim, com maior nível de assertividade, esses 4 leilões acontecem esse ano. Talvez mais 1 ou 2 consigam entrar nesse pipeline, a gente ainda está definindo essas prioridades, mas se for, vai ser mais para o último bimestre o leilão acontecendo. E aí vem todos os outros, aquele pacote de rodovias que estão sendo estruturados pelo BNDES, Centro-Norte, Sul, Nordeste, que todos já estão acostumados a acompanhar como vinha sendo feito. Todas essas relicitações vão ser
colocadas de novo para leilão, se não for feito algum tipo de solução alternativa. Então tem bastante coisa para vir por aí. Ferrovia também tem. A Valec, agora em FreSA, continua as obras da FIOL 2. Então em breve a gente pode ter também o leilão da FIOL 2 realizado. Não nesse ano, certamente, mas no futuro próximo já vai ter. Você tem a FICO sendo construído por investimento privado, que pode fazer parte de uma solução única do sistema FICO-FIOL ou independente. Isso ainda está sendo estudado e as decisões vão ser tomadas em breve, e aí sim vão fazer parte individualizado ou junto do nosso pipeline. E, enfim, acho que é bastante coisa aí que vem pela frente. Estamos com 13 mil quilômetros de rodovia no nosso portfólio e nós temos 20 mil sendo estudados. A gente acredita que até 2025 nós vamos estar chegando a 20 mil quilômetros de rodovias concedidas se a gente continuar nessa velocidade do que a gente prevê e tudo der certo. Acho que nós vamos bater esse número aí ainda na gestão deste governo até 2025, no mais tardar 2026. Paraná, 381.040, se conseguir viabilizar, é já um volume de investimento gigantesco e destrava gargalos aí que são históricos, né? A gente está chegando no nosso final, mas eu queria aproveitar aqui só para a gente finalizar, você falou das rodovias do Paraná, né? E a experiência, por exemplo, que a gente teve lá em Minas também, com o lote do Triângulo e do sul de Minas, que é essa necessária integração entre BRs e rodovias estaduais, né? E acho que tem 2 modelos, mas não sei se você pensa em outros, né? Que ou você passa a federal para o estadual licitar, ou você passa a estadual para o federal licitar, né? Como que tem sido feito essa articulação? Até porque às vezes as estaduais são rota de fuga para as federais e vice-versa, né? Então, como que essa articulação está ocorrendo, esse tipo de regulamentação também, esse diálogo aí com os estados? Esse conjunto de concessões do Paraná, o pacote, são 6 lotes que foram pensados justamente dessa forma, de integrar as rodovias federais com as estaduais para dar maior viabilidade para os projetos, evitar rotas de fuga e potencializar o impacto, o benefício aí das concessões. E acho que todos os estados estão vendo isso com bons olhos, estão enxergando essa possibilidade aí de, primeiro, entregar para o governo federal com uma agência reguladora como a NTT, que tem toda a sua credibilidade e a sua competência e capacidade para fazer a gestão desses ativos, e ativos que vão poder melhorar a infraestrutura de cada um desses estados. Então, a partir do caso do Paraná, nós estamos agora com um trabalho em Santa Catarina, é uma parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está fazendo essa estruturação. No Paraná foi o IFC, ligado ao Banco Mundial. Tem alguns estados que têm conversado com o Ministério, com a NTT, para que a gente possa desenvolver novos estudos. Um caso é o Mato Grosso do Sul, que tem olhado isso com bastante atenção. A gente tem condição de evoluir bastante nisso. Acho que isso potencializa o programa de concessão, fortalece, robustece os contratos que vão ser leiloados e diria que é uma tendência, sim, a evolução nesse sentido. Vitali, olha, é uma aula. Primeiro, a gente fica muito, muito orgulhoso como cidadão de ter alguém da sua capacidade e competência liderando essa que é, como você disse, a principal agência de transportes terrestres do país. E a gente nota realmente, eu dou esse depoimento pessoal quando estava no governo de Minas, como essa atitude da NTT como também geradora de normas de referência, né? Aí pegando o exemplo do saneamento, mas de alguma forma a NTT tem funcionado dessa forma, e isso é muito importante para o restante do país. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco também, parabenizar pelo trabalho e espero que possamos ter outras conversas tão boas como essa. Obrigado, Bernardo, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Sempre que puder, a gente vai bater esse papo e contribuir com a evolução. Você vê que já saíram até sugestões dessa conversa. E acho que é isso. A gente sente bastante orgulho de estar trabalhando nessa área, tá conduzindo a agência que tem o seu corpo técnico bastante eficiente, bastante produtivo, bastante capaz, competente, trabalhando com esse orgulho, nessa motivação alta e realizando as revoluções
regulatória, tecnológica e comportamental que a gente vem trilhando, acho que nós vamos cada vez mais entregar benefícios para o cidadão, corrigir problemas antigos e avançar sempre na melhoria aí da infraestrutura de transporte terrestre do país. E é o que a gente tem colocado agora, o novo slogan lá, é seguir avante. O avante é com a NTT no final. Ah, que bom. Parabéns.